que se o grão de trigo, qualquer grão, se não cair por terra e morrer, não produz fruto, não germina. E isso vale para todos nós, né? Jesus é esse grão de trigo que caiu por terra, ou seja, foi humilhado, se fez homem, não? Já o fato de Jesus ser Deus e se fazer homem, já um grande ato de humildade, fazer-se homem, não? De ser imortal, Deus é imortal e se fez homem imortal. Então já seria isso, cair por terra, se humilhar e morrer. Se não morrer, qualquer grão, né, não dá fruto, né? Tem que morrer. E deve ser enterrado, não? Sepultado, por assim dizer. E Jesus, né, então, foi humilhado, caiu por terra, né, morreu, dando sua vida por nós, né, e foi sepultado, foi enterrado como uma semente. E ao terceiro dia germinou, ou seja, deu fruto, não? Deu fruto, ressuscitou. E esse fruto, esse grão, se tornou uma grande árvore. E a igreja, não? A igreja, onde as aves do céu, vocês vêm a descansar, repousar, fazer seus ninhos. Não? São as almas, não? Que vêm a se alimentar, por assim dizer, da doutrina da verdade. Que só a igreja, não? É a que tem essa doutrina. Então, assim como Jesus, né, então morreu e germinou, assim também nós todos, não? Nós todos devemos passar por esse caminho, todos, sem exceção, não? Devemos ser humilhados, perseguidos, caluniados, não sei, não? Como Jesus, e não ficar tristes, não? Se a vezes acontece isso conosco, não? Não, ao contrário, não? É ficar conformes, não? Porque é o caminho pelo qual Jesus passou, caminho das humilhações, é o caminho que devemos seguir. Então, assim também nós devemos passar e morrer espiritualmente também, morrer às coisas do mundo, porque o mundo é contrário a Deus. O mundo só oferece, não sei, o pecado, não? O pecado convida ao pecado, quer nos afastar de Deus e nos atrair através do pecado, não? Tem esse atrativo, não? Mas devemos resistir, não? Resistir com força para não deixar seduzir pelo pecado, não? Então, nesse sentido, morte ao mundo. Devemos ser alheios às coisas do mundo. Não podemos servir a dois senhores, ao mundo e a Deus. Não. Devemos servir a Deus, né, renunciando ao mundo. E para mim o modernismo é isso, não? Essa aliança do espírito do mundo com o espírito de Deus.
vemos nas igrejas, não? As pessoas não guardam mais a modéstia no vestir, entram, saem, sem nenhum respeito, não? Como que se fosse uma casa comum. Então, não tem mais então tem o espírito do mundo, vemos na igreja nova, dentro. As músicas, não? Só para contentar o ouvido. Músicas mundanas com texto sagrado, né? Mistura sagrado, mundano, com profano. O que é mundano, o que não é sagrado, né, se diz profano. Então, misturam o sagrado com o profano. Então, tem o espírito do mundo. Então, não devemos renunciar a esse espírito, morrer ao mundo e assim dar fruto. Só assim que damos frutos, né? Frutos de boas obras, frutos de santidade, que é o que devemos dar, né? Deus espera de nós isso, né? Somos como essa semente que deve se tornar uma árvore e dar frutos. O que fazemos nós se temos uma árvore lá em casa, não sei, laranjal, não? Um laranjal, e não dá frutos, não dá laranjas. Aí, tem anos e nunca dá laranjas. O que fazemos com essa árvore, não? Está ocupando espaço, não? Melhor cortá-la, fazer lenha e ao fogo. Na verdade, assim que Deus fará conosco, não? Se não damos frutos. Só folhas, não? Folhas. Muitos, ou seja, obras, mas sem saiba, o suco da árvore, não? Que como sangue da árvore, não? E só damos frutos em estado de graça, não? Bons frutos. Quando estamos unidos a Jesus, pela graça santificante. Se estamos em pecado mortal, por grandes obras que façamos, obras de caridade, não tem valor nenhum. Nada. E por isso Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. Nada de bom. Sem mim, sem minha graça. Sim. Então, e Jesus o que vai fazer isso nesses dias que vamos a comemorar isso, não? A morte de Jesus, sua humilhação ao extremo por nosso amor e depois sua exaltação, não? Sua ressurreição. Agora é o tempo, esta vida é o tempo da paixão. Toda a nossa vida é um tempo, não? E depois virá o tempo da Páscoa. Quando será essa Páscoa, não? Páscoa será eterna, não? Quando, se nós formos fiéis, cumprindo com a vontade de Deus, então, e morremos na graça de Deus, então, nossa alma será recompensada, não? Com essa Páscoa, não? Páscoa eterna. Mas agora é o tempo do trabalho, do sacrifício, e devemos trabalhar. Então, e pensamos no Senhora, ontem, não? Foi sexta-feira, não? Foi comemorado o dia de Nossa Senhora das Dores, porque ela também sofreu, padeceu como seu filho, e assim ela é nossa corredentora, ou seja, salvadora, não? Junto com Jesus. E através dela que nós, nesses tempos difíceis que vivemos,
que nós alcançaremos a salvação, não? E a condição é perseverar todos os dias rezando o rosário, não? O terço, o rosário, e assim, e ela, ou seja, nos ocupar dela, nos venerá-la como devemos como ela pede, e assim para que tenhamos como recompensa a salvação. Esse é o nosso principal esforço, não é? Cotidiano deve ser isso, não é? Alcançar a salvação de nossa alma. Estamos cercados de tantos perigos, não? Tantos perigos que nos querem afastar da salvação, não? Então, nós devemos ter esse objetivo, não? Quero salvar minha alma, eu vou trabalhar pela salvação de minha alma, vou recorrer a Nossa Senhora para ela me ajudar. Então, peçamos a ela a sua intercessão para vir ser instrumentos de Deus, não? Dóceis à sua vontade e assim passar esse processo, não? De purificação que Deus quer, não? Pede de nós. Não? Peçamos essa graça a Nossa Senhora para assim alcançar a salvação. Pai, do Filho e do Santo. Amém.